Item número: SCP-6789. Classe de objeto: Keter. Procedimentos especiais de contenção: SCP-6789 deve ser mantido a qualquer custo em uma sala de pelo menos 20,80 metros de diâmetro e largura e deve ter um dispositivo anti-som no sítio onde SCP-6789 deve sempre manter em sua cela e não pode ser liberado a qualquer momento, cuja ocorrência é uma violação da célula do SCP-6789 tem que, pelo menos, tentar segurá-lo fechado para que não haja consequências de sua saída a qualquer custo. O acesso ao SCP-6789 é negado pelo Conselho 05 e não pode ser aberto até a ordem do Conselho 05-3. Se algum comando do Conselho 5-3 for dado, é para seguir o seguinte protocolo. Pelo menos 2 funcionários da classe D devem entrar. A classe D deve ser protegida por um sistema de visão térmica e nada mais, e com pelo menos uma tela de batimentos cardíacos para cada um. Em nenhum momento um cientista deve entrar na célula do SCP-6789 e nenhum outro guarda além do MTF-5 staff em caso de qualquer violação e apenas isso. Qualquer tentativa de abrir a célula SCP-6789 sem o aviso do Conselho 5-3 pode levar à execução imediata. Pelo menos 2 guardas armados e treinados para hostilidade humanoide de qualquer tipo são para um SCP para um humano. Descrição: o SCP-6789 é um humanoide com 10,68 de tamanho, braço apoiado no chão e pernas cobertas, flutuando e contendo um pescoço coberto e com a cabeça na forma de 2 megafones com o segundo megafone apontando para a direita. SCP-6789 parece ser capaz de se comunicar usando transmissões de rádio, sendo capaz de captar sinais de vários lugares e até mesmo outras datas desconhecidas com certas frases para estabelecer um diálogo, e também imitando alarmes de invasão nuclear e assim por diante. Portanto, o SCP-6789 pode controlar o áudio da transmissão o quanto quiser, e pode até causar morte imediata ou mesmo coma. Sua aparência parece estar bem desnutrida e de uma coloração obscura, como se estivesse queimada, e muito bem pelo seu cheiro de carne queimada. É teorizado que SCP-6789 pode causar um alarme falso de guerra nuclear e acabar criando uma. Nós especulamos se isso poderia acontecer, e é altamente esperado que o SCP-6789 possa mostrar inteligência estratégica e até ensino básico. Descoberta: o SCP-6789 foi descoberto pelas montanhas do Himalaia em 1986, pouco depois de reportar altos alertas de invasão e frases enormes tiradas do próximo rádio tocando em um volume alto, tudo em um raio de milha inimaginável. E também houve rumores de pessoas passando pela área onde o SCP-6789 foi descoberto e nunca mais foi visto. A Fundação logo fez uma evacuação na área perto de onde estava o SCP-6789 e logo fez a operação para conhecer a entidade, onde houve um enorme fracasso. A unidade acabou relatando um enorme alarme tocando, que acabou fazendo metade da tropa sendo surda e a outra metade tendo morte imediata devido ao grande som incrivelmente explodir os cérebros do pessoal. O resto da tropa teria feito meia volta, onde mais 2 pessoas foram apanhadas e rasgadas pelas mãos de SCP-6789. Adendo 6789-1. Primeiro contato visual feito pela unidade. Em de 1986 às horas e minutos da noite. Nota: a seguir é o diálogo feito pela unidade quando eles fizeram contato com a entidade. Não há histórico de qualquer áudio devido ao enorme som feito pelo SCP-6789 pode danificar o dispositivo, bem como a pessoa que está lendo. Unidade estava movendo sua tropa para o local de SCP-6789, apenas 3 indivíduos estavam com microfones para passar a descrição de seus atos para o comando. Iniciar registro. Certos comandos.
Estamos nos movendo em direção à entidade. Você copia? Sim, Alpha, fazendo contagem de pessoal. Aqui. Aqui. Alpha, lidera o caminho para a entidade. É cerca de 30 quilômetros de você. Ok, você ouviu o comando. Vamos lá. Fim de registro. A partir daqui, as tropas da unidade chegaram a 10 metros da entidade até que o som descrito fosse ouvido, causando as mortes dos agentes. O áudio do microfone logo foi estourado após o sinal, não podendo receber até mesmo os gritos de dor do resto da unidade.